O silêncio no auditório era tão intenso que Miguel conseguia ouvir o seu próprio coração a bater. De pé no centro do enorme palco, com as luzes ofuscantes apontadas para o seu rosto, o menino de 11 anos engoliu em seco. Diante dos 4 jurados do America's Rising Star, Sarah Wells, a jurada loira, perguntou: "Então você vai cantar sem acompanhamento?" Incapaz de esconder o desdém na voz enquanto seus olhos examinavam as roupas visivelmente gastas de Miguel. "Sim, senhora", respondeu ele, segurando o microfone com as mãos trêmulas. "E achas mesmo que tens hipótese nesta competição?" continuou ela, provocando risos na plateia. O diretor artístico do programa, Jason Reed, inclinou-se para o microfone. "Vamos lá, miúdo. Estamos a perder tempo." Miguel respirou fundo. Os seus olhos se voltaram momentaneamente para o canto do palco, onde a senhora Gladys, a enfermeira que cuidava da sua mãe no hospital, acenava discretamente. Ela usara os seus contactos para conseguir essa audição de última hora, a única esperança dele de pagar o tratamento de que a mãe precisava desesperadamente. O único juiz que permaneceu em silêncio foi Anthony Miller, o renomado produtor musical cuja opinião valia mais do que a dos outros 3 juntos. Por alguma razão que Miguel não entendia, o homem o observava com uma intensidade inquietante. "Vim de muito longe para esta audição", disse Miguel finalmente com a voz ganhando força. "A minha mãe está no hospital, ela me ensinou tudo sobre música e..." "Que história linda", interrompeu Sarah, revirando os olhos. "Mas estamos à procura de talento, não de histórias tristes." Naquele momento, algo passou pelo olhar de Anthony Miller. Ele levantou a mão, silenciando Sarah. "Deixe o rapaz cantar." Miguel fechou os olhos e começou. A sua voz surpreendentemente clara e poderosa encheu o auditório com as primeiras notas de uma canção que a sua mãe, Vênus, lhe tinha ensinado. Uma melodia que ela lhe disse ter escrito noutra época para alguém especial. O público ficou em silêncio. Sarah sentou-se direita na cadeira, mas foi a expressão de Anthony Miller que mudou drasticamente. Os seus olhos arregalaram-se. A sua mão agarrou o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Miguel não sabia, mas aquela canção nunca tinha sido gravada ou publicada. Era uma composição privada que Vênus escrevera para um homem há 15 anos. "Para!", ordenou Anthony com a voz a falhar. "Por favor, para!" O rapaz congelou no palco com uma expressão de confusão e medo no rosto, enquanto todo o auditório ficava em silêncio. Qual é o nome da tua mãe?" perguntou Anthony, levantando-se lentamente. "Vênus. Vênus Carter." "Vênus Carter", respondeu Miguel incerto. "E o teu nome completo é Miguel Carter?" "Vou fazer 12 anos no mês que vem, senhor." Flashbacks inundaram a mente de Anthony. Vênus no seu pequeno apartamento 13 anos atrás, chorando quando ele anunciou que tinha aceitado um contrato em Los Angeles. A discussão horrível que se seguiu ao seu ultimato egoísta. A maneira como ele saiu sem olhar para trás. Ele nunca soube que ela estava grávida. No palco, Miguel ficou imóvel, confuso com a reação do famoso juiz. O que ninguém no auditório poderia imaginar era que aquele menino negro com roupas gastas e tênis surrados não estava ali apenas para ter uma chance na competição. Ele estava, sem saber, cara a cara com o homem que abandonara sua mãe, antes mesmo de saber que tinha um filho. Enquanto os outros juízes cochichavam entre si, intrigados com o comportamento estranho de Anthony, um silêncio pesado pairava entre o rapaz e o homem que começava a perceber a verdade devastadora diante dos seus olhos. Todos os presentes sentiram que algo extraordinário estava a acontecer, mas ninguém podia imaginar a tempestade emocional que se formava naquele palco. Se esta história de abandono, preconceito e reencontro inesperado tocou o seu coração, não deixe de se inscrever para descobrir como um simples momento de humilhação se transformará numa jornada de redenção e justiça que ninguém jamais esquecerá. Nos bastidores do America's Rising Star, Miguel foi levado para uma pequena sala mal iluminada, onde ficou sentado sozinho por quase 1 hora, com as mãos tremendo incontrolavelmente. A porta finalmente se abriu e Anthony Miller entrou, com uma expressão de choque e desconforto no rosto.
Onde você aprendeu essa música? Perguntou Anthony sem rodeios, mantendo distância como se o menino fosse uma bomba prestes a explodir. A minha mãe me ensinou, respondeu Miguel, levantando o queixo. Ela disse que era especial. Anthony passou a mão pelo rosto. A sua mãe, Vênus, ela está bem? Quero dizer, além de estar no hospital. Conhece a minha mãe? Perguntou Miguel de repente, alerta. Anthony hesitou. Eu a conhecia há muito tempo, admitiu olhando para o relógio. Você é talentoso, miúdo. Vamos colocá-lo na próxima fase da competição, mas preciso saber mais sobre a sua situação. Miguel explicou resumidamente. A sua mãe tinha sido diagnosticada com uma doença cardíaca rara, que exigia uma cirurgia cara não coberta pelo seguro. A senhora Gladys, uma enfermeira do Jefferson Community Hospital, conseguiu-lhe uma vaga na audição como último recurso. Tenho de ir, disse Miguel levantando-se. Tenho de apanhar o último autocarro de volta para o hospital. Anthony ofereceu-lhe a sua limusina, mas Miguel recusou educadamente. Ele nunca aceitaria favores de estranhos, especialmente de um homem rico que olhava para ele com aquela estranha mistura de fascínio e pânico. De volta ao hospital, Miguel encontrou a sua mãe a dormir. Nos últimos 2 meses, Vênus passou de uma fadiga constante para períodos cada vez mais longos de hospitalização. Os médicos disseram que, sem cirurgia, as suas hipóteses eram mínimas. Como foi? Sussurrou a senhora Gladys, a enfermeira, de meia-idade que se tornara praticamente da família. Estranho, respondeu Miguel. Eles me colocaram na próxima fase, mas aquele famoso produtor, Anthony Miller, ficou muito estranho quando cantei a música da minha mãe. A senhora Gladys congelou. Anthony Miller estava lá? Sim, por quê? A enfermeira puxou o rapaz para o corredor vazio. Miguel, nunca te perguntei sobre o teu pai porque a tua mãe sempre evitou o assunto. Mas quando a Vênus foi internada pela primeira vez, quando tu estavas na escola, ela tinha febre alta e começou a delirar. Gladys hesitou. Ela chamava por alguém chamado Anthony. Ela disse que ele precisava saber sobre ti. O coração de Miguel disparou. Acha que é ele? Não tenho a certeza de nada, disse Gladys, interrompendo-o. Mas a reação dele à música... Naquela noite, enquanto a mãe dormia, Miguel vasculhou a pequena caixa onde Vênus guardava os seus pertences mais preciosos. No fundo, encontrou um recorte de jornal amarelado. Anthony Miller, então um produtor em ascensão com Vênus ao seu lado num evento musical. A legenda dizia: Miller com a namorada Venus Carter nos Jazz Awards. 2 dias depois, chegou um envelope ao hospital. Dentro havia um cheque generoso para cobrir as despesas médicas e um bilhete que dizia: Precisamos de conversar. Estou à procura de bons médicos. A.M. A senhora Gladys ficou furiosa. Ele abandona-te durante anos e agora acha que pode comprar o seu regresso. Típico dos homens ricos. Mas Miguel via a situação de forma diferente. O dinheiro ajudaria a sua mãe no curto prazo, mas não era suficiente para a cirurgia. Mais importante ainda, Anthony não tinha mencionado que era seu pai. Por que a vergonha, a dúvida ou algo pior? Uma semana depois, na véspera da segunda ronda da competição, Miguel tomou a sua decisão. Se Anthony Miller era realmente seu pai, ele não queria caridade, queria justiça. Justiça pelos anos de luta da sua mãe para criar um filho sozinha, enquanto Anthony construía o seu império musical. Justiça pelas noites em que Vênus trabalhava em 2 empregos e ainda encontrava energia para ensinar música ao filho. Preciso da sua ajuda, senhora Gladys, disse Miguel, com uma voz mais madura do que os seus 11 anos. E preciso que me conte tudo o que sabe sobre a minha mãe e Anthony Miller. A enfermeira hesitou. A Vênus nunca quis que soubesse, disse ela. Ela disse que era melhor seguir em frente, mas ela está a morrer. Miguel respondeu com lágrimas silenciosas a escorrerem pelo rosto. E o homem que poderia ter evitado tanto sofrimento está sentado no seu trono de júri, enquanto nós mal conseguimos pagar o aluguer. A senhora Gladys suspirou profundamente. A sua mãe vai matar-me por isto.
Mas há muito mais nesta história do que você imagina, Miguel. E você tem razão. Já passou da hora de Anthony Miller enfrentar a verdade. Naquela noite, enquanto trabalhavam no plano, o telemóvel de Miguel tocou. Era a equipa de produção do programa. Devido ao interesse especial de Anthony Miller, eles queriam mudar a sua apresentação para o final do programa, com uma entrevista especial após a apresentação. Perfeito, sorriu a Sra. Gladys, com uma expressão que Miguel nunca tinha visto antes. Isso dá-nos tempo para preparar tudo. No dia seguinte, enquanto os outros concorrentes se preparavam nervosamente nos bastidores, Miguel sentou-se calmamente num canto, folheando um álbum de fotos antigo que a Sra. Gladys tinha encontrado no depósito de Vênus. Nas fotos, a sua mãe sorria ao lado de um Anthony mais jovem em várias fotos. Ela segurava partituras, incluindo a música que Miguel tinha cantado na sua audição. Escondidas entre as páginas estavam cartas que provavam não só a relação, mas também as promessas feitas e quebradas, que no dia seguinte seriam expostas a milhões de telespectadores. Durante o ensaio, Miguel passou por Anthony, que conversava com executivos da emissora. O famoso produtor olhou para o menino com uma expressão indecifrável. Não exatamente culpa, nem exatamente preocupação, mas algo entre os dois. Você é muito parecido com ela, disse Anthony, quando ficaram sozinhos por um momento. Miguel apenas sorriu calmamente sem que o sorriso chegasse aos olhos. É o que todos dizem. Mas a minha mãe diz que herdei o talento musical do meu pai. Anthony empalideceu com aquela resposta aparentemente inocente. O que ele não percebeu foi que, por trás daquele sorriso infantil, não havia mais um menino, desesperado por ajuda, mas um filho determinado a fazer o homem que abandonou a sua família enfrentar publicamente as suas responsabilidades, não apenas com dinheiro enviado discretamente, mas com o reconhecimento que Vênus e Miguel sempre mereceram. A Sra. Gladys confirmou que tudo estava pronto. A música que ele cantaria na segunda fase não seria a mesma da audição. Seria uma composição diferente, uma que Vênus escreveu depois de ser abandonada, contando a história de uma promessa quebrada e de um filho que nunca foi reconhecido. No bolso de Miguel estava o telemóvel com a prova que confrontaria Anthony Miller, não apenas com o seu passado, mas também com o futuro que ele negou por tanto tempo. Naquela noite, as luzes do estúdio se apagaram, criando um silêncio expectante, enquanto o apresentador anunciava o último concorrente da noite, Miguel Carter. Quando ele subiu ao palco, a diferença era notável. Não apenas as roupas novas fornecidas pela Sra. Gladys para causar uma melhor impressão, mas sua postura. Este não era mais o menino tímido da primeira audição. Os seus olhos encontraram os de Anthony, que sorriu encorajadoramente, claramente aliviado por ver o seu filho ainda não reconhecido publicamente. Miguel, sabemos que preparaste algo especial para hoje, disse Sarah Wells, a jurada que tinha sido tão indiferente na primeira audição. Sim, senhora. Uma canção que conta uma história muito pessoal, respondeu Miguel com uma calma surpreendente. Anthony inclinou-se ligeiramente para a frente, com um interesse palpável. Nas últimas semanas tinha enviado mais dinheiro e marcado consultas com especialistas, mas sempre à distância, nunca visitando o hospital ou assumindo qualquer responsabilidade pública. Antes de começar, continuou Miguel, gostaria de dedicar esta canção à minha mãe Vênus, que me ensinou tudo sobre música e dignidade. Anthony engoliu em seco, visível nas câmaras que captavam as reações da juíza. Miguel respirou fundo e começou a cantar. Não era a canção da audição nem a que tinha ensaiado durante os testes de som. Era uma composição completamente diferente que Vênus escreveu depois de Miguel nascer. A letra falava de uma mãe solteira criando um filho, enquanto um homem bem-sucedido construía a sua carreira, ignorando as suas responsabilidades. O público ouvia hipnotizado, enquanto a voz cristalina de Miguel narrava a luta de uma mulher abandonada. No ecrã gigante atrás dele, o seu rosto aparecia ao lado de lágrimas. Lágrimas que ele segurava, mas a sua voz permanecia firme e poderosa. O rosto de Anthony ficava mais pálido a cada verso. Quando Miguel chegou ao refrão que mencionava
Um famoso produtor que julga o talento, mas não reconhece o seu próprio sangue. Vários membros da plateia começaram a murmurar, ligando os pontos. Nos bastidores, a Sra. Gladys coordenava com a equipa técnica. Uma série de fotos antigas apareceu no ecrã atrás de Miguel. Imagens de Venus e Anthony juntos, recortes de jornais sobre o relacionamento deles e, finalmente, a certidão de nascimento de Miguel com o espaço para o nome do pai em branco. "Cortem isso!" gritou um produtor executivo nos bastidores, mas era tarde demais. O segmento estava a ser transmitido ao vivo, e milhões de telespectadores assistiram ao império cuidadosamente construído por Anthony Miller desmoronar em tempo real. "O que está a acontecer?" perguntou Sarah Wells confusa. Miguel terminou a música e olhou diretamente para Anthony. "Sr. Miller, durante 13 anos a minha mãe lutou sozinha, trabalhando em 3 empregos para me criar, enquanto morria lentamente. Durante esse tempo, construiu um império." A sua voz estava calma, mas carregava o peso de anos de ausência. "Não estou aqui para pedir dinheiro. Estou aqui para pedir a verdade." O auditório ficou em silêncio sepulcral enquanto as câmeras captavam cada momento. Anthony Miller, o magnata da música conhecido pela sua frieza implacável nos negócios e pela sua imagem pública impecável, levantou-se lentamente, com as pernas visivelmente a tremer. Miguel interrompeu. "Nos corredores do hospital onde a minha mãe está a morrer, ou talvez através de cheques anônimos e médicos contratados de longe, quando teria sido o momento certo para reconhecer a existência dela, Sr. Miller." No ecrã atrás dele, novas imagens apareceram. Capturas de ecrã das transferências bancárias recentes de Anthony, mostrando que ele estava ciente da situação, mas também a sua relutância em assumir publicamente a responsabilidade. Um produtor executivo correu para o palco. "Vamos para um intervalo comercial." "Não!" gritou uma voz da plateia. "Uma mulher de meia idade. Deixe o rapaz falar." Outras vozes se juntaram em apoio. Em meio à confusão, Miguel tirou um envelope do bolso e o abriu. "Sr. Miller, tenho aqui os resultados de um teste de DNA." Ele ergueu o papel. A Sra. Gladys havia coletado uma amostra do copo que Anthony usou quando os visitou no hospital. Anthony cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. "Você foi ao hospital 2 vezes", respondeu Miguel. "De manhã cedo, quando pensava que ninguém o veria, mas a Sra. Gladys viu-o e tirou fotos." No ecrã gigante, imagens da segurança do hospital mostravam Anthony a entrar sorrateiramente no quarto de Venus à noite, sentando-se ao lado da cama dela e segurando-lhe a mão enquanto ela dormia. O contraste entre os seus atos privados de carinho e a sua recusa pública em reconhecer a sua responsabilidade era devastador. O público assistiu em choque coletivo quando o teste de DNA apareceu na tela, confirmando a paternidade com 99,9% de certeza. Então algo inesperado aconteceu. Anthony Miller caiu de joelhos no palco. "Eu sou seu pai", disse ele com a voz embargada. "E eu sou um covarde." A confissão pegou Miguel de surpresa. Ele esperava negação, raiva, até mesmo ameaças legais, mas não isso. "Quando descobri que Venus estava no hospital, entrei em pânico", continuou Anthony, agora falando diretamente para Miguel, em vez de para as câmaras. "Não porque não me importava, mas porque me importava demais, porque sabia que não merecia uma segunda oportunidade." Um silêncio pesado tomou conta do estúdio enquanto as câmaras continuavam a filmar. Anthony Miller, o temido juiz conhecido por destruir sonhos com palavras cortantes, chorava abertamente. "Todos os dias desde que cantaste aquela música na audição, vivi entre o medo e a esperança. Medo de enfrentar o que fiz, esperança de que talvez de alguma forma não fosse tarde demais." Miguel ficou imóvel com uma expressão complexa de emoções. A vingança que ele planeava estava a transformar-se em algo completamente diferente diante dos seus olhos. "Tens razão", concluiu Anthony, levantando-se com dificuldade. "Não mereço ser chamado de teu pai. Mas se me deres uma oportunidade, Miguel, passarei o resto da minha vida a tentar merecê-la." Todo o auditório prendeu a respiração, suspenso entre o drama humano
E o espetáculo mediático. Ninguém, nem mesmo a senhora Gladys nos bastidores, sabia como Miguel iria responder. O que ninguém poderia ter previsto era o que Miguel revelaria a seguir. Enquanto todos assistiam a essa cena dramática, Venus Carter estava a ser transportada para o hospital privado mais prestigiado do país, seguindo instruções específicas que a senhora Gladys descobriu durante a sua investigação. Instruções que revelavam outro lado de Anthony Miller, que nem mesmo Miguel imaginava. O que o público não sabe, disse Miguel olhando diretamente para as câmaras ao vivo, é que enquanto o Sr. Miller enviava dinheiro anonimamente, ele também usava a sua influência para providenciar o melhor tratamento possível para a minha mãe. O público murmurou, em confusão quando Miguel tirou outro documento do bolso. Era uma autorização de transferência para o Memorial Medical Center, o hospital cardíaco mais prestigiado do país, assinada por Anthony semanas antes, juntamente com uma garantia de cobertura total das despesas. O Sr. Miller visitava a minha mãe em segredo. Sentava-se ao lado dela à noite quando achava que ninguém estava a ver. Continuou Miguel em voz baixa. Anthony permaneceu de joelhos, com a cabeça baixa. Eu tinha medo, admitiu entre soluços. Medo de não ser digno de ser chamado de pai depois de todos esses anos. Medo de que Venus nunca me perdoasse. O auditório ficou em silêncio. Aquilo já não era um concurso de talentos, mas um momento de verdade crua que transcendia o entretenimento. Vim aqui em busca de justiça, disse Miguel. Mas agora entendo que justiça não é apenas exposição pública ou dinheiro. É reconhecimento. É restauração. Anthony levantou-se lentamente a tremer. Miguel, abandonei a tua mãe quando ela mais precisava de mim. Construí a minha carreira a julgar talentos enquanto ignorava o maior talento que alguma vez criei. Tu. Não há desculpa para isso. No ecrã atrás deles apareceu uma nova imagem. Venus, agora acordada no seu novo quarto de hospital, a assistir à transmissão ao vivo com lágrimas silenciosas a correrem-lhe pelo rosto. Mãe! Exclamou Miguel surpreso. Venus sorriu através das lágrimas. Estou aqui, filho. Posso ouvir tudo. Os produtores tinham conectado uma videochamada diretamente do hospital. Um momento não planejado que levou o drama a um novo patamar. Anthony, disse Venus com a voz fraca, mas firme. Tu nunca deixaste de pensar em nós. Tu deverias ter voltado. Eu deveria, admitiu ele. Bem, agora estamos aqui, continuou Venus olhando para o filho no palco. Miguel, fizeste mais do que eu jamais poderia ter feito. Trouxeste a verdade quando eu só ofereci silêncio. 3 meses depois, os vídeo da reconciliação de Miguel, Venus e Anthony tornou-se o momento mais assistido da história dos reality shows americanos. Mais impressionante foi o que aconteceu depois que as câmaras foram desligadas. Anthony não só assumiu toda a responsabilidade financeira pelo tratamento de Venus, mas também usou a sua influência para criar uma fundação que ajuda mães solteiras e seus filhos talentosos, especialmente de comunidades marginalizadas, a ter acesso a tratamento médico e educação musical. Miguel, que agora mora com a mãe numa casa confortável perto do estúdio de Anthony, estava a trabalhar no seu primeiro álbum, uma colaboração entre pai e filho que conta a história de separação e reencontro que tocou milhões de corações. Quanto ao America's Rising Star, Miguel venceu por aclamação popular, mas recusou o grande prêmio, optando por um acordo que lhe permitiria desenvolver o seu talento sob a orientação de vários mentores, não apenas do pai. Foi fácil para Anthony Miller fazer a coisa certa depois de ser exposto na televisão nacional, disse Venus, agora a recuperar de uma cirurgia bem-sucedida. Mas a verdadeira coragem não está no momento do confronto público. Está nas decisões que tomamos quando ninguém está a ver. Para Miguel, a lição foi igualmente profunda. Eu vim em busca de vingança, querendo expor a hipocrisia de um homem rico e famoso que abandonou a sua família, mas descobri que a verdadeira justiça não é destruir alguém. É restaurar o que foi quebrado. Anthony, outrora o juiz arrogante temido por aspirantes a artistas, estava visivelmente transformado.
A sua experiência de se reconectar com um filho que nunca conhecera tornou-se a inspiração para uma nova abordagem de mentoria, mais humana e compassiva, reconhecendo o talento onde outros viam apenas limitações. A verdadeira mudança, disse Anthony durante a inauguração da Fundação Carter Miller para Jovens Talentos, vem quando somos forçados a enfrentar as nossas falhas mais profundas e ainda assim encontrar uma chance de redenção. A história de Miguel, Vênus e Anthony nos lembra que mesmo as feridas mais profundas podem encontrar caminhos para a cura quando a verdade é finalmente enfrentada. E que às vezes é preciso a coragem de uma criança para mostrar aos adultos o caminho de volta para casa.